Meu nome é Grace Matthews e tenho 42 anos. Nunca imaginei que teria uma história como esta para contar. Durante a maior parte da minha vida, me considerei uma cristã devota. Eu ia à igreja todos os domingos, lia minha Bíblia, orava todos os dias e, sinceramente, achava que estava fazendo tudo certo. Mas em 12 de março de 2021, algo aconteceu que mudou tudo. O que eu acreditava sobre minha própria salvação. Tive uma experiência de quase morte que abalou completamente minhas convicções, e quero compartilhá-la com você, não para assustá-lo, mas para abrir seus olhos da mesma forma que os meus foram abertos. Antes daquele dia sempre presumi que o inferno era para assassinos, ou pessoas que odiavam abertamente a Deus, não para pessoas como eu. Nunca me passou pela cabeça que eu poderia estar em perigo. Agora sei que inúmeros cristãos, pessoas que parecem devotas, acabam lá por um único pecado, que a maioria de nós ignora. Se você está lendo isso, espero que fique comigo até o fim. Esta não é apenas uma história dramática. Pode ser o aviso mais importante que você já ouviu. Tudo começou em uma tarde fria de sexta-feira, quando eu estava correndo para a farmácia para pegar uma receita. Lembro-me de me sentir especialmente estressada porque meu supervisor no trabalho havia criticado meu naquela minha rua. Eu ainda estava revivendo aquela conversa na minha cabeça. Eu estava convencida de que não merecia a crítica. Então minha frustração continuava crescendo. E quando cheguei à farmácia, a fila estava longa. E a tensão em mim aumentava a cada minuto que passava. Depois de uns 10 minutos, comecei a me sentir tonta. As luzes fluorescentes eram intensas. E de repente, a sala começou a girar. Tentei me apoiar, mas minhas pernas cederam. Alguém disse que eu estava desmaiando. Então tudo ficou escuro. Eu não estava mais sentindo no corpo. Parecia que eu tinha sido desconectada dos meus próprios sentidos quando me encontrei em uma escuridão tão profunda que era quase tangível. Não tinha noção de tempo, nem sensação de gravidade. Apenas uma espécie de consciência flutuante. Não posso dizer quanto tempo permaneci naquela escuridão, antes de notar um pequeno ponto de luz. Ele começou a crescer, ou talvez estivesse me movendo em direção. Seja qual for o caso, a escuridão do lugar é uma luz viva e brilhante. E senti uma paz avassaladora ao me aproximar daquela luz. Pude distinguir a figura de uma pessoa. Não conseguia ver as feições claramente, mas de alguma forma sabia exatamente quem era. Tudo em mim reconhecia a presença de Jesus, seu amor, sua autoridade, sua santidade. Antes que eu pudesse falar, ele me chamou pelo nome como uma voz, que vibrava com amor e verdade. Ele disse: Grace, há algo importante que preciso lhe mostrar. Algo que você e muitos outros escutam. Assim mudou num instante. A paz daquela luz radiante desapareceu. E eu estava de repente à beira de um pesadelo, um abismo gigantesco, como nada que eu jamais imaginei. O chão parecia rachado e queimado, com enormes chamas subindo por fissuras irregulares. O céu acima era quase negro, riscado de vermelho escuro como ferida sangrando. O ar parecia escaldante, cheirava a enxofre, tornando doloroso apenas respirar. O que mais me horrorizou foram as inúmeras pessoas presas naquelas chamas.
Pessoas que estavam de alguma forma sempre queimando, mas nunca reduzidas a cinzas. O som de seus gritos era pior do que qualquer coisa que eu poderia descrever, e não havia esperança em nenhum de seus clamores, apenas agonia. Alguns estendiam as mãos como se implorando por alívio. Outros pareciam muito sobrecarregados para se mover. Então, para meu choque, comecei a reconhecer rostos. Esses não eram estrangeiros. Alguns deles tinham estado na minha própria igreja. Uma mulher que liderava nosso estudo bíblico. Homem que cantava no coral. Até mesmo ex-pastor que uma vez me batizou. Minha mente girava. Como essas pessoas poderiam estar aqui? Elas eram cristãs. Elas amavam a Deus. Ou assim eu pensava. Virei-me para Jesus desesperada por respostas. E perguntei por quê? Porque eles estão aqui. Eles acreditavam em você. Eles o serviram. Jesus respondeu. Eles viviam no orgulho. Recitavam orações, mas nunca abriram seus corações para mim. Julgavam os outros, achando. Assumiram que estavam perdoados, sem nunca realmente se arrependeram. Sua voz era suave, mas firme que a de tristeza. Enquanto ele falava, fui mostrada vislumbres de suas vidas, ou os pensamentos secretos que nunca compartilharam em público, as atitudes julgadoras que cultivaram, os rancores que guardaram, a autojustiça a qual se apegaram. Ele então disse algo que me abalou: o orgulho é o pecado mais mortal. Foi o orgulho que levou Lúcifer a querer e continua sendo a ruína de muitos que se chamam pelo meu nome. De repente, disse a vida interior dessas pessoas havia uma líder de estudo bíblico que se sentia superior porque conhecia as escrituras melhor do que os outros. Um membro do coral que abrigava falta de perdão, mesmo enquanto cantava sobre a misericórdia de Deus, pastor que me rodeia secretamente acreditava que era melhor do que as pessoas que servia. Fui levada a diferentes partes deste lugar, terrível, vendo como o sofrimento se manifestava. Uma sessão tinha almas revivendo suas escolas terrenas, vendo cada vez que escolheram julgamento em vez de amor, orgulho em vez de arrependimento. Homem que serviu como diácono me olhou com agonia nos olhos e disse: eu fiz trabalho missionário, servia como um rã. Pensei que era devoto, mas por dentro acreditava que era melhor do que todos os outros que não faziam tanto. Nunca percebi que o orgulho estava me consumindo. Pensei no meu próprio coração. Quantas vezes me parabenizei por minha devoção e comparei minha fé com a de outra pessoa. Quantas vezes servi ou orei ou li as escrituras para mim. Sentir justo em vez de buscar verdadeira humildade e relacionamento com Deus. Meu coração começou a bater com a realização de que eu não era diferente dessas pessoas que estava vendo. Jesus falou novamente, explicando que o orgulho nos chega para a nossa verdadeira condição. Ele nos dá uma falsa sensação de segurança. Faz-nos sentir seguros apenas porque fazemos certas coisas religiosas ou evitamos certos pecados óbvios. Em outra área, existe uma mulher da minha própria igreja. Ela é um ministério infantil, assando guloseimas para cada evento e arrojando guloseimas. Mas Jesus disse que ela acreditava que suas boas obras poderiam salvá-la. Ela nunca entendeu que a salvação é presente que recebemos com humildade, não uma medalha que ganhamos. Ela julgava os outros que faziam menos achando que estava. Eu fiz tanto. Como posso estar aqui? E Jesus respondeu: você fez muitas coisas em meu nome, mas nunca me deixou mudar seu coração. Você serviu para se sentir justa,
Não, por amor verdadeiro. Também noté. Essas coisas, que deveriam lembrá-los da esperança, agora eram lembretes de uma fé que nunca abraçaram genuinamente. Jesus disse, a religião sem transformação pode ser perigosa. Pode fazer as pessoas pensarem que estão seguras quando não estão, porque dizem as palavras certas, ou carregamos símbolos certos, mas nunca entregamos seus corações. Em ponto se estuda, como o que parecia ser vestes pastoril esfarrapada. Ele clamava, citando versículos sobre misericórdia e perdão, os mesmos versículos que pregava aos domingos. Jesus explicou que esse homem usou a palavra de Deus como uma ferramenta de poder e controle. Ele amava a autoridade que vinha com ser pastor, mas seu próprio coração permaneceu duro. Ele levou sua congregação a uma fé superficial, porque era tudo o que ele mesmo conhecia. Seguimos em frente e SIX, grupo de almas que se recusavam a perdoar. E las estavam isoladas, tentando alcançar umas às outras, mas nunca conseguindo realmente se conectar. Toda a sua existência era definida pela amargura. Jesus me diz, essas eram pessoas que oravam por seu próprio perdão, mas se recusavam a perdoar os outros. Elas se apegavam à raiva justa e se sentiam justificadas em seus rancores, nunca percebendo que sua falta de perdão era, na verdade, orgulho, achando que merecia misericórdia, que não estavam dispostas a estender. Enquanto caminhava por este reino de sofrimento, fiquei impressionada com quantas dessas pessoas conheciam a Bíblia. Alguns eram teólogos brilhantes, que podiam debater doutrina por horas, mas seu conhecimento os enchia de orgulho em vez de humildade. Eles colocavam estar certos acima de amar a Deus e amar seus vizinhos. Mesmo no inferno, essas almas continuavam seus argumentos teológicos inúteis, presas em seus mesmos padrões, e Jesus me mostrou pessoas que confiavam em rituais. Elas rezavam certas orações, frequentavam certos serviços, usavam certas roupas, e acreditavam que todas essas ações garantiam o favor de Deus. Mas ele disse, o desejo misericórdia, não sacrifício, o olho para o coração, não apenas para as mãos. Esses rituais, embora não sejam ruins em si mesmos, tornaram-se vazios quando feitos sem espírito humilde que realmente busca a Deus. Em todos os lugares que olhai, ouvi ecos de Mateus. Senhor, 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 não profetizamos em teu nome, expulsamos demônios. E Jesus olhou para aquelas almas com tristeza e disse, muitos me chamarão de Senhor com seus lábios, mas nunca me deixaram governar seus corações. Eles fizeram obras religiosas, mas nunca se submeteram a minha autoridade. Eles queriam minhas bênçãos, não meu senhorio. Eles queriam salvação, não transformação. Ou me senti sobrecarregada. Se pessoas que pregaram, serviram e estudaram tão diligentemente poderiam acabar aqui e quanto a mim. Jesus conhecia meus pensamentos. Ele me levou para longe do pior das chamas, dizendo, este medo que você sente agora, este reconhecimento de sua própria vulnerabilidade, orgulho é o começo da verdadeira sabedoria. Muitos nunca chegam a esse ponto até que seja tarde demais. Nos movemos para uma área pouco mais tranquila, embora eu ainda pudesse sentir o tormento. À distância, Jesus explicou que o orgulho cega as pessoas para si mesmo.
Uma pessoa orgulhosa muitas vezes acredita que é humilde, focando nos pecados dos outros, em vez de examinar seu próprio coração. O orgulho faz as pessoas se sentirem seguras, simplesmente, porque evitam certos pecados externos, nessa condição oculta do coração ainda está longe de Deus. Vê-se a imagem de homem que parecia quase como fariseu moderno, agradecendo a Deus por não ser como outros pecadores piores. Ele viveu uma vida moralmente correta. Ele nunca cometeu os grandes pecados, mas sua autojustiça era mais ofensiva do que aqueles grandes pecados que ele condenava. Ele nunca realmente se arrependeu porque nunca acreditou que precisava. Eu o observei ora, uma oração de autocongratulação, recitando uma lista de todos os pecados que não cometeu e todas as obrigações religiosas que cumpriu. Ele estava cego para sua arrogância. E percebi quantas vezes tive a mesma atitude me parabenizando pelos pecados que não cometi, enquanto ignorava meu próprio orgulho, amargura e espírito julgador. Jesus então me mostrou pessoas tentando construir torres de boa ações para escapar de seu tormento, mas tudo o que construíam continuava desmoronando, como se essas ações não pudessem se sustentar na presença da verdade. Jesus disse, eles ainda pensam que podem ganhar seu caminho para fora do julgamento. Eles não entendem que a salvação não pode ser conquistada, apenas recebida com humildade. Seu orgulho ainda os chega. Mesmo agora, notei tema recorrente. Senhor, não fizemos todas essas grandes obras. Suas palavras refletiam uma visão transacional da fé. Eu fiz as coisas certas, então devo receber passe livre. Jesus explicou que a salvação é sobre relacionamento genuíno com Ele, não uma lista de conquistas ou performances externas. Então, em meio a esse horror, Jesus me levou a lugar de luz e paz indescritíveis. Foi uma mudança repentina. As cores eram mais vívidas do que qualquer coisa que eu já tinha visto na terra. O ar parecia cheio de alegria, e cada parte de mim sentia senso de pertencimento. Jesus disse, é isso que aguarda aqueles que andam em verdadeira humildade. Não aqueles que apenas afirmam ter fé, mas aqueles que permitem que a fé os transforme de dentro para fora. Lá se pessoas de todas as origens, todos os cantos do mundo. Elas não tinham máscaras ou pretensões. Estavam unidas no amor por Deus e umas pelas outras. E a ideia de se compararem a qualquer outra pessoa era completamente estranha para elas. Elas simplesmente adoravam Jesus e amavam umas às outras de todo o coração. Percebi que essas não eram. Muitos eram pessoas comuns que viveram vidas humildes. Jesus disse, esses entenderão que sem mim não poderiam fazer nada. Eles não se orgulhavam de suas obras, porque reconheciam que todo o bem flui do meu espírito. Eles não julgavam ninguém, conhecendo o seu próprio pecado e a grandeza da minha graça. Eles viviam em gratidão, não em direito. Jesus me deixou ver como essas pessoas oravam, embora algumas de suas palavras fossem simples, seus corações estavam verdadeiramente. Outros poderiam ter usado orações mais eloquentes, mas a diferença estava na postura do coração, não no estilo das palavras. A oração aqui era sobre relacionamento, não performance, e era contraste grande com as orações repetitivas e vazias daquele que o tinha visto atormentados pela chama. Então ele mostrou uma vasta cena de pessoas que ainda estavam vivas na terra,
bilhões de almas. Muitas carregavam consigo uma escuridão sutil, como uma nuvem que elas mesmas não podiam ver. Jesus me disse que o orgulho cresce no coração e causa cegueira espiritual. Pessoas religiosas eram frequentemente cobertas por essa escuridão, porque confiavam em seus atos externos de devoção, nunca permitindo que o Espírito Santo realmente as mudasse. Elas se identificavam como cristãs, mas seus corações permaneciam endurecidos. Ele disse: a cada hora, cristãos estão morrendo nesta condição de orgulho. Eles acreditam que estão seguros por causa de suas ações religiosas, mas nunca realmente me conheceram. Não é uma questão de grandes pecados dramáticos. É o veneno lento do orgulho, que os destrói por dentro, e está acontecendo em todo o mundo agora. Senti uma tristeza esmagadora com essas palavras. Também me senti esperançosa porque Jesus estava me mostrando a verdade enquanto eu ainda estava viva. Então Jesus me levou a ver meu próprio coração em uma espécie de espelho, o que se foi devastador. Percebi que, embora parecesse fio por fora, frequentando a igreja, lendo as escrituras, orando diariamente, meu coração estava cheio de orgulho. Eu silenciosamente julgava os outros, que não eram tão devotos, e guardava rancor, mesmo pedindo a Deus perdão por meus próprios pecados. Eu me sentia superior, porque conhecia a Bíblia, admitindo que o conhecimento sozinho pode inflar o ego se não for entregue a Deus. E Jesus disse: é por isso que a salvação não pode ser conquistada. Nenhum número de boas obras pode transformar um coração orgulhoso em humilde. A verdadeira transformação só acontece quando você se entrega a mim. Naquele momento, caí de joelhos, tomada por um arrependimento mais profundo do: já me conheci. De repente, disse quanto eu precisava da graça de Deus, não como uma declaração teológica, mas como uma realidade desesperada. Corri com a realização de que havia confiado em minha vida religiosa para me validar. Eu havia usado o envolvimento na igreja como uma maneira de me sentir segura em vez de realmente amar a Deus com um coração humilde. Jesus disse que muitas pessoas oram por perdão sem verdadeiro arrependimento, porque querem alívio da culpa mais do que desejam uma mudança real. O verdadeiro arrependimento, ele disse, envolve ver a profundidade do nosso pecado e entender o quão completamente perdidos estamos. Sua misericórdia. Naquele momento genuíno de arrependimento, senti um peso se levantar de mim, o pesado manto de autojustiça e orgulho que eu carregava por tanto tempo a quer. Jesus explicou que é ao nos humilharmos que encontramos a verdadeira liberdade. Quando paramos de nos comparar com os outros, quando paramos de nos apegar ao nosso histórico e quando descansamos em sua graça, finalmente experimentamos o que a salvação realmente significa. Ele me mostrou uma visão da pessoa que eu poderia me tornar, permitisse que o Espírito Santo me refinasse continuamente. Alguém que ama sem julgamento, perdoa facilmente e serve sem precisar de reconhecimento. Alguém que ora por um desejo genuíno de conhecer a Deus em vez de uma obrigação de manter as aparências. Perceba que viver dessa maneira não é um sacrifício oneroso. É a vida mais libertadora imaginável. Jesus disse: a vida não se trata de se punir, mas de ser honesto, reconhecendo o quanto você precisa da minha graça todos os dias.
e le disse: muitos cristãos oram por bênçãos, mas rejeitam o processo de refinamento que os tornaria mais parecidos comigo, porque o refinamento pode ser doloroso. Mas esse processo e a maior bênção de toda, de repente, a cena celestial começou a desaparecer. Minha consciência voltou ao meu corpo e acordei em uma cama de hospital, com máquinas apitando ao meu redor. Enfermeiros e médicos estavam surpresos por eu ter resistido. Havia estado clinicamente morta por cerca de 3 minutos, disseram, devido a um problema cardíaco gravemente desencadeado pelo meu estresse. Eles fizeram exames, me monitoraram e, eventualmente, me deram com instruções para descansar e fazer acompanhamento com. A explicação médica é que meu cérebro foi privado de oxigênio, causando alucinações. Mas eu sei, o meu coração, que o que experimentei foi mais real do que qualquer coisa que já conheci. A partir daquele dia, menino do Gu, ainda vou à igreja e leio minha Bíblia. Mas agora, essas ações vêm de um desejo de aprofundar meu relacionamento com Deus, não para ganhar pontos ou validar minha fé para os outros. Eu examino meu coração diariamente, em busca de traços de orgulho que possam estar surgindo. Tento não comparar minha vida espiritual com a de ninguém, porque entendo que a comparação é uma das ferramentas favoritas do orgulho